Bom, pessoal, vamos fazer então, dentro de BAC 14, né, engenharia de fluidos, a quarta prática, né, demonstração de Osborne-Reynolds. Significa que vamos verificar, né, através dessa prática, se o escoamento está a baixa velocidade, ou seja, laminar, ou em transição entre baixa e altas velocidades, o escoamento, né? Se ele tiver a altas velocidades, nós teremos o chamado escoamento turbulento. E para calcular o escoamento turbulento, ou se o escoamento é laminar, a gente usa essa fórmula. Então, Reynolds, né, é a velocidade característica vezes o diâmetro hidráulico, que no caso de tubo de seção circular é o próprio diâmetro interno do tubo, dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Então, o diâmetro é conhecido do experimento, o diâmetro interno. A velocidade é dado por essa fórmula. Tá? Então, aqui eu tenho 1 sobre a área interna da seção que passa o fluido pelo volume coletado no tempo. Tá? Então, esse volume ele é coletado, né, de acordo com o volume inicial e final, faço a diferença e calculo o tempo. Né? A gente tem aqui a nossa vazão volumétrica. Tá? Então, com isso, a gente calcula a velocidade de saída da água na válvula. Né? A viscosidade cinemática, que é uma propriedade do fluido, né, dada em metro quadrado por segundo, ela é em função da temperatura em Celsius. Então, segundo o manual do equipamento, nós temos condições de calcular essa viscosidade cinemática, ou também temos fórmulas empíricas, onde podemos calcular a viscosidade cinemática, medindo-se a temperatura em Celsius da água, e jogando uma fórmula empírica a gente tira a viscosidade cinemática. E também podemos também trabalhar com massa específica em função da temperatura e também com viscosidade dinâmica absoluta em função da temperatura. Tá? Então a gente vai usar uma fórmula empírica, né, mede-se a temperatura da água, a gente tira a viscosidade cinemática em metro quadrado por segundo e jogamos aqui calculando o número de Reynolds. Então, da literatura, né, a gente sabe que o número de Reynolds para menor que 2000 a gente tem o escoamento laminar, né? Calculando o número de Reynolds, se ele se apresentar entre 2.000 e 4.000, a gente tem um escoamento em transição, a turbulência, né, ele não é laminar e está próximo de se transformar em turbulento. Né. Dado uma pequena perturbação nesse escoamento, ele passa a ser turbulento. E quando o escoamento, a gente tem calculado o número de Reynolds maior que 4.000, né, a gente vai ter escoamento turbulento. É lógico que isso depende da forma da seção transversal do fluido. Então, se durante o escoamento de um fluido dentro de uma região que varia o diâmetro, varia a seção transversal, né, esses cálculos variam. Né? Então, pode variar aqui o diâmetro, né, que é a minha dimensão característica para calcular o número de Reynolds. Então, na verdade, eu tenho a velocidade média de escoamento, vezes o diâmetro hidráulico, que no caso, repito, para escoamento em torno em seções internos, né, em seções circulares, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno da geometria, dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Então a bancada é formada pela solução corante. Tá? Vamos ter um reservatório de água, vamos usar um tubo de vidro com diâmetro interno conhecido. Tá? Vamos ter também um bico injetor de corante e uma válvula controladora da vazão volumétrica, né? Que é uma torneira simples, né, para regular essa vazão. Tá? Os materiais utilizados são o cronômetro, tá? Que a gente vai usar para calcular a vazão volumétrica que sai depois dessa tubulação. Né? A gente vai calcular, eu vou mostrar o aparato, a gente vai calcular o número de Reynolds numa tubulação de vidro transparente. Né? E no final dessa tubulação tem uma válvula onde sai a água, né? É uma torneira simples. Onde sai a água, a gente, através do cronômetro, né, e através de uma proveta graduada, né, um tanque graduado, a gente vai poder calcular a vazão volumétrica real. Ou seja, essa vazão considera as perdas, né, do escoamento que passa, né, por esse tubo de vidro transparente. Vamos usar então o cronômetro, barômetro digital, para calcular a pressão atmosférica. Né, é sempre interessante calcularmos antes, no meio e no fim, né, as propriedades ambientais, as condições ambientais, como temperatura ambiente, pressão atmosférica e umidade relativa do ar. Tá? Então a gente vai calcular a pressão atmosférica usando um barômetro digital.
levando em consideração a altitude de Itabira, que é 775 metros de altitude aproximadamente. E também vamos utilizar um termômetro, né, de vidro, um termômetro clássico utilizado em casas, nos nossos domicílios, né, para calcular a temperatura da água, né, e com essa temperatura da água vamos jogar numa fórmula empírica ou através de uma tabela de dados, qual tirar a viscosidade cinemática, tá? São os procedimentos, né, para esse ensaio. Então, para cada ponto, mede-se a vazão volumétrica utilizando a proveta, tá? Então, vazão volumétrica é metro cúbico por tempo. Então, em um determinado volume, mede-se o tempo e a gente tem essa vazão volumétrica calculada. Depois vamos medir a temperatura da água, tá? E calcular a viscosidade cinemática. Em C, observa-se o tipo de escoamento no tubo do vidro, tá? Ou seja, se tivermos um filete reto, né, a gente vai ter escoamento laminar. Se tivermos um filete que é o corante, estiver variando, temos aproximadamente uma transição à turbulência. O Reynolds vai estar entre 2 e 4.000. E se tivermos uma mistura aleatória desse filete de corante que passa junto com a água, né, internamente e junto com a água, nós vamos ter um Reynolds maior que 4.000. Então, quando a gente não conseguir observar mais esse filete na forma de uma reta, né, dentro do tubo de vidro. Então, a gente depois vamos obter o volume pelo tempo, vamos medir a temperatura da água, observar o escoamento no tubo de vidro, e para os demais pontos varia-se a vazão e segue-se o mesmo procedimento. A partir de certo ponto será observada uma mudança do tipo de escoamento. Então, à medida que for abrindo essa válvula, vai aumentando o escoamento no tubo de vidro e aí, com isso a gente vai aumentar o número de Reynolds. Então, a gente começa no experimento com o número de Reynolds bem pequeno, né, vai aumentando a vazão da água na torneira e ele vai aumentando o valor de Reynolds calculado por essa fórmula aqui, tá? E à medida que eu aumento, só aumentando mais um pouquinho, eu já vou ter um valor de Reynolds calculado acima de 4.000, significa que a gente já se encontra no regime turbulento, tá? Esse número de Reynolds, tá? Assim como existem vários outros diversos números adimensionais, tá? Ele serve, é muito utilizado pelos pesquisadores, engenheiros, né? Porque ele trabalha com outras propriedades que faz com que ocorra a redução do número de parâmetros de grandezas do meu experimento. Então, facilita bastante e faz com que, em vez de eu trabalhar com velocidade, diâmetro e viscosidade cinemática, eu trabalho com um valor dimensional, né? Com isso eu consigo reduzir o número de grandezas que estão envolvidas no meu experimento e consigo reduzir, portanto, o número de experimentos e também os custos, né? Então, o número de Reynolds ele está relacionado com os escoamentos internos e externos sobre corpos, né? Escoamentos internos ou externos sobre corpos. Então, ele significa que é uma relação das forças inerciais pelas forças viscosas. Quando eu tenho um número de Reynolds muito pequeno, significa que as forças viscosas do escoamento predominam sobre as forças iniciais. Logo, existe um escoamento a baixas velocidades. Quando eu tenho um escoamento com valores maiores de número de Reynolds, significa que as forças inerciais predominam sobre as forças viscosas. Por isso, então, eu tenho um escoamento com velocidades, né, maiores, tá? Então, a gente vai agora obter os resultados, tá? Então, para cada ponto, né, a gente vai calcular o volume, né, que foi obtido, né, na proveta ou no balde graduado, o tempo, né, desse volume coletado depois que ele passa pela válvula ou torneira, né, que sai do tubo de vidro, a temperatura da água para cada ponto, o regime calculado, né, a gente vai calcular o número de Reynolds e a gente vai verificar, de acordo com o número de Reynolds e de acordo com a literatura, se ele é laminar turbulento. Então a gente vai anotar. Então essa sigla do laminar turbulento, tá, é em relação ao número de Reynolds calculado. E a gente vai observar no tubo de vidro, né, transparente, se o filete for retilíneo, nós temos um escoamento laminar. Se o filete for meio aleatório, não totalmente retilíneo, a gente está numa fase de transição. E se a gente não conseguir mais observar no tubo de vidro um filete retilíneo, significa que a gente se encontra
no regime já turbulento. Ou seja, aqui essa coluna é o regime observado, né, usando um corante que é misturado, que passa pela água. E aqui, né, aqui a gente tem laminar turbulento em função do número de reinos calculado durante o experimento. Então a gente vai fazer vários, pelo menos de 5 a 10 pontos e verificar o que acontece, né, variando-se a vazão volumétrica na torneira, na válvula.